Atos dos Apóstolos, capítulo 6. E queremos trabalhar na área do serviço. Serviço. No livro de Atos a gente tem acompanhado nesses estudos que têm sido pregados aqui, a partir do capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e hoje o 6. Temos acompanhado como aquela igreja começou, como tudo começou, como tudo estava indo, e como em todas as coisas, quando parece que está indo tudo bem, daqui a pouco surgem alguns problemas. E no capítulo 5 nós podemos ver o problema de quem? Ananias e Safira. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Tentaram enganar o Espírito Santo. Vê se pode, né? Tentaram enganar o Espírito Santo. Vê se pode uma coisa dessa, né? E agora no capítulo 6, a igreja em crescimento, possivelmente aqui, já com umas 20 mil pessoas nesse tempo aqui, onde os apóstolos começou a encontrar alguns problemas. Mas então surge a necessidade de organização. Surge a necessidade de estabelecer foco. E aí nós vemos a eleição, podemos chamar de diáconos, ainda não estava bem estabelecido ainda, que a gente vai ver os diáconos, toda norma aos diáconos, assim como para os presbíteros, lá em Timóteo. Mas aqui nós podemos ver que esses homens foram diáconos. E então, a partir da eleição desses homens, o trabalho continua na sua dinâmica. O trabalho do Senhor não para, meu amado. Não para. A escolha de 7 auxiliares, ou diáconos, coloca 2 aspectos importantes na vida daqueles irmãos primitivos, ou da igreja ali de Atos. Porque nesse momento, na comunidade existiam 2 grupos, hebreus e helenistas. Os hebreus era a população nativa da Palestina. Os helenistas eram os judeus da diáspora, ou seja, da dispersão. E olha que interessante, e a absorção helenista nos aspectos culturais dos gregos, que foram dispersos, né? Estavam sob a égide dos romanos. Então os palestinos agora, os judeus palestinos, então, tinham um pé atrás com eles. Por quê? Eles traziam algum ranço da cultura grega. E chegando então aos irmãos judeus, começou então a gerar o quê? Um conflito entre os 2 grupos. Os helenistas acreditavam que as suas viúvas estavam recebendo porção inadequada de alimentos que a igreja fornecia à necessidade daquelas viúvas. E naquele tempo não existia previdência social ou aposentadoria, que aliás está mexendo aí, né? Aposentadoria, não é mesmo? As viúvas não tinham rendimentos. Aliás, são parentes aqui. Por que elas eram viúvas? Porque aqueles que vieram da diáspora para Jerusalém, muitos morriam. Eram pessoas já idosas, morriam e deixavam então as suas viúvas. São parentes aqui. Para tanto, ou seja, para a ajuda dessas viúvas, os judeus haviam instituído uma espécie de assistência social. Olha que interessante. Lá já tinha isso, né? Lá no comecinho. Para todas as viúvas. Mas os cristãos acabaram sendo excluídos. Olha aí, preste bem atenção, hein? Os cristãos, os judeus todos, fizeram uma ação social. Vamos cuidar das viúvas, que os seus maridos estão morrendo, então vamos cuidar delas.
Mas não muito tempo, os cristãos foram excluídos. Por isso agora a comunidade cristã precisou organizar uma maneira própria de auxílio para as viúvas. No primeiro momento isso acontecia de forma espontânea, natural, né? Sem nenhum problema. Mas sem regularidade. Não era uma coisa constante. Havia necessidade, vamos lá, ajudamos. Havia uma necessidade ali, vamos lá, ajudamos. Mas não era algo constante. Mesmo assim, as viúvas helenistas, aqueles da diáspora, tá? Eram esquecidas, mesmo assim. Por isso vem então a instituição dos 7 auxiliares. Podemos chamar aqui de diáconos, literalmente servos, para administrarem as causas das viúvas e das mesas. Quando falamos das mesas, era todo tipo de trabalho que envolvia a igreja. Fosse a questão financeira, que era uma questão importante. Os irmãos se lembram que naquela época vendiam tudo, depositavam o valor aos pés dos apóstolos. Então era uma coisa tremendamente importante para a vida daquele povo. E começa aqui uma divisão de serviço. Os apóstolos ficam com a pregação da palavra e a oração, e os seus auxiliares então devem cuidar dessas questões como serviço a outros e o controle dos recursos. E uma das maiores necessidades da igreja contemporânea, ou seja, a igreja dos nossos dias, é a disponibilidade para o serviço. É a disponibilidade para o serviço. Infelizmente, algumas igrejas têm terceirizado o culto. Pasmem. Profissionalizando o serviço a Deus. Pasmem. Mas tem muitas igrejas hoje que o camarada vai lá, toca, e daqui a pouco ele vai lá no Rock in Rio, toca lá no Rock in Rio. Toca na igreja, daqui a pouco vai para o Rock in Rio. Ele é pago. Ele é pago. Então nós vemos aqui realmente algumas distorções na igreja atual. Agora, por que isso está acontecendo? Ou por que isso, vamos ver no estudo de hoje, na mensagem de hoje. Por que isso então começa a acontecer, surgir na igreja brasileira? E não bastante também a igreja estrangeira também, igreja dos Estados Unidos, Canadá, enfim. A igreja de Cristo é o corpo dele. E cada membro deve exercer a sua função na igreja. Se somos membros um do outro, devemos exercer nossa função onde? Lá no mundo? Não, aqui na igreja. Aqui na igreja. Por isso então, os apóstolos vão separar esses homens para o serviço. É o que vamos tratar nesta noite. Peço a você que abra a sua Bíblia em Atos capítulo 6. Fique com ela aberta, tá? Nós vamos meditar. Só nesse texto, outros textos estão na tela. Abra comigo aí. Amém? Todos acharam? Vamos lá. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus e de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Versículo 4. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor,
Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhes as mãos. E a palavra de Deus era divulgada de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito. E vários sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar mais uma vez. Pai, está diante de nós a Tua palavra, lida, Senhor, e que será, ó Pai, por nós extraída pelo Teu Santo Espírito, Deus. Lições para o nosso viver diário diante do Senhor como igreja, Pai. Nos ajuda, Deus, em todas as questões que trataremos nesta noite, Pai. Nos ajuda, Deus, pelo Teu Santo Espírito, a entender com clareza aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Motivos para servir. Motivos para servir. Uma ordem bíblica diante das necessidades. Porque o crescimento da igreja gera aumento de trabalho. E as necessidades vão surgindo em várias áreas. Você quer ver essa igreja crescer? Amém? Então se prepara para trabalhar. É simples assim, né? Amém? Se prepara para trabalhar. Se você quer que a sua igreja cresça, você tem que ser parte dela. Eu não posso querer que a minha igreja cresça e eu cruze os braços. Não, só os ministérios de criança, ministério com jovens, ministério pastoral, ministério de diaconia, né? Que vai trabalhar. Não, eu vou só assistir. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Qual era você se sente capacitado ou quer ser capacitado pelo Espírito Santo para trabalhar na vida da igreja? Fica essa pergunta para você. Qual era a área que você gostaria que o Espírito Santo capacitasse você para trabalhar na vida da igreja? Estamos falando de serviço. Serviço. Motivos para servir. E Jesus falou certa vez aos seus discípulos: eu vim para servir e não ser servido. E muitas vezes na vida da igreja a gente só quer o bem bom, né? Não quer pôr a mão na massa, né? Para isso precisamos estar dispostos. São muitos desafios a serem alcançados, mas só os alcançaremos se estivermos dispostos a suprir as necessidades visíveis da igreja. Aí você pode dizer assim: mas quais são as necessidades da igreja? Eu vou dar um exemplo. Essa semana, ontem, tivemos um encontro de casais aqui, foi uma bênção. Amém, casais que vieram? Uma bênção, né? Maravilhoso. E ia ser feito o jantar aqui, na igreja. E nós tínhamos que limpar aqui do lado. Então, era uma necessidade visível. Aí, chamei o outro irmão, né? Falei: vamos botar a mão na massa, meu irmão. Falei com ele na terça-feira: estou com você, pastor, na sexta-feira, vamos limpar isso aí. É a casa de Deus, vamos limpar. Aliás, cuidado daqui para frente com a questão de juntar coisas na igreja, viu? Agora criamos a Operação Caçamba. Operação Caçamba. Tá? Então, se você pensa em trazer alguma coisa para a igreja, achando que a igreja vai ser um monturo de coisas, cuidado. Operação Caçamba. E o interessante é que colocávamos na caçamba, as pessoas passavam e pegavam. Interessante, viu? Interessante. Mas há necessidades visíveis. Agora alguém precisa fazer. Se não tem quem faça, quem vai fazer? Os pastores da igreja. Os pastores da igreja. A gente não consegue ver algo por fazer e deixar por fazer. Não conseguimos. Eu não consigo, meu amado. Não consigo. Vocês me conhecem, sabem como eu sou. Mas se tem você para fazer, vai me aliviar para atender outras situações, outras causas. Essa semana mesmo, enquanto estava preparando a mensagem, recebia telefonemas de irmãos pedindo oração,
irmão Marcelo, várias vezes falei com ele essa semana, querendo lá visitar o irmão Manuel, consolando já ele pelo telefone, porque a situação já estava realmente bem crítica. Mas se eu tenho outras coisas para fazer, eu não vou atender a membresia da igreja. Pastor Samuel não vai atender a membresia da igreja como deve atender. E preparar a palavra de Deus. Foi isso que os apóstolos fizeram. Olha, não é bom que a gente fique aqui agora gastando nosso tempo com essas coisas, enquanto precisamos gastar tempo aonde? Dobrando o joelho e orando, meu amado. Vocês sabem que eu gosto disso. Vocês sabem que eu gosto de subir aquele monte para ralar o joelho e orar por cada um de vocês. Sabem disso, né? Sabem disso. Mas se me faltar tempo para isso, eu não vou fazer. Até meu pequeno grupo estava me cobrando. Olha, precisamos subir. Eu falei, quero subir, vamos marcar. Vamos orar. Vamos orar. Aliás, estamos nos 40 dias de oração. E aquela igreja entendeu isso. E eu creio que essa igreja vai entender assim também. Que seus pastores precisam se preocupar na área da oração e na ministração da palavra de Deus. Amém, igreja? São muitos desafios a serem alcançados, são muitos. E Deus conta comigo e com você. Não apenas comigo, conosco. E sabe mais? Para que então me envolver com a obra? Por que eu tenho que me envolver com a obra? Porque é o grande mandamento. É o grande mandamento. E qual é o grande mandamento que Deus nos ensina? Ame o Senhor, seu Deus, de que maneira? De qualquer jeito? Ame o Senhor de vez em quando, né? Se quiser. É assim que está ali? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu, de toda a sua, de todo o seu, e de todo, vamos voltar, vamos lá. Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o quê? O primeiro grande mandamento. E sabe por que e Jesus ainda vai falar mais na sequência desse texto, né? Olha, disso aqui depende tudo o que ficou para trás. A lei e os profetas. Então é isso que vocês têm que fazer. O que Jesus está dizendo aqui? Não é por obrigação, mas é por amor. Não é por vontade própria, mas em obediência à palavra de Deus. É quando você se dispõe a fazer e fala para o Senhor assim, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, usa-me. Então por que eu e você precisamos nos envolver nesse mover de crescimento? Aquela igreja estava crescendo, e o Espírito Santo então vai dizer aos apóstolos o que deveriam fazer. E essa noite também o Espírito Santo está nos dizendo e dizendo à igreja o que devemos fazer para receber aqueles que virão agregar a nós, para receber aqueles que estarão sendo ministrados por nós. Sabe por quê? Porque ninguém deve ser negligenciado na comunidade. Ninguém deve ser negligenciado na comunidade. Vamos falar juntos? Ninguém deve ser negligenciado na comunidade. Chamada Igreja Batista da Glória, tá? Um problema lá na igreja primitiva surgiu. Onde algumas viúvas, de fala grega, estavam sendo esquecidas. Com isso começou a surgir o quê? Murmuração. 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 E a murmuração é o quê, meus amados? O que a murmuração é? O que é a murmuração? É pecado. Pecado. Aliás, é um pecado grave. Foi por isso que o povo de Deus, murmurando lá na cabeça de Moisés, não herdou a terra prometida. Lembram disso? Lembram? Lembra que eles falavam para Moisés? Você tirou a gente daquele lugar lá, a gente tinha de tudo lá, Moisés, agora traz a gente para cá, a gente está aqui sofrendo, e o povo via o poder de Deus dia e noite.
dia e noite. O que acontecia de dia? É interessante, né? O que acontecia de dia? Coluna, nuvem, né? E o que acontecia à noite? Coluna de fogo. Fica tudo quentinho, né? Coluna de fogo. E o povo murmurava. E eu vou te dizer uma coisa, a murmuração não resolve o problema. Apenas atrai a ira de Deus. Foi que aquele povo atraiu a ira de Deus. Por isso que não herdaram a terra prometida. É por isso, é simples assim. Mas por que não herdou a terra prometida? Porque murmuraram. Então murmuração é pecado, meu amado. E pecado grave. E os apóstolos, então, pela ação do Espírito, vão então evitar que o povo também fosse exterminado já no Novo Testamento. Haja vista o que aconteceu com Ananias e Safira. Olha o que diz o Senhor lá no Salmos 95:11. Por isso, jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Olha aí. Por isso, jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Deus abomina, meu amado. Aquele crente murmurador, sabe? Aquele crente que você encosta nele. Como é que está, meu irmão? Luta. E murmurando, aquela, né? E, meu emprego, não sei o que, minha família, não é? Cuidado, viu? Cuidado com a murmuração. Cuidado, meu amado. Cuidado, viu? Olha o que diz Paulo aos Filipenses 2,14. Façam tudo sem murmurações e nem discussões. Vamos fazer juntos? Vamos lá. Façam tudo sem murmurações e nem discussões. Quando surgem murmurações, é um sinal que o foco está sendo esquecido. É um sinal que o foco... Qual é o nosso foco? Qual o foco da igreja? Além de adorar, glorificar, além da comunhão que temos uns com os outros, qual o foco da igreja? É crescimento. Aliás, é o tema desse ano, né? Crescimento. Então, se nós começamos... Que a murmuração, geralmente, ela tem um focozinho, né, na murmuração. Geralmente, é uma coisa que a pessoa não gostou ali, em vez de resolver com a pessoa, não resolve, e fica aquele negócio remoendo, e o Satanás vai... Faça mais, que assim eu estou gostando. Faça mais, que assim eu estou gostando. E a gente é corpo. E quando um corpo está machucado, o que acontece? Todo corpo sofre. Eu vou fazer um pecadinho aqui, porque o pastor não está vendo, o irmãozinho lá, chegadinho meu, não está vendo. Cuidado, meu amado. Você é corpo. Amém? Você é corpo. Fala aí, eu sou corpo. Corpo de Cristo Jesus. Membro do corpo de Cristo Jesus. Eu sou corpo. Fala de novo. Amém. Do Senhor Jesus. Amém. Saiba disso, meu amado. Então, quando um de nós, por mais simples que seja a murmuração ou o pecado, está infligindo o corpo de Cristo. Saiba disso. Está infligindo. Em nossa igreja desejamos que cada membro se sinta amado, cuidado e realizado. Isso vai acontecer quando toda a igreja, que é a comunidade, ou que nós pensamos, né, falamos bastante nos líderes, aos líderes de pequenos grupos, né? Quando a igreja é uma comunidade pastoral. Ou seja, quando cada um se dedica ao cuidado mútuo. Isso é uma igreja pastoral. É um cuidando do outro. Esse era o sentimento daquela igreja. Esse era o sentimento. Haja vista a gente olhar lá no comecinho. Eles perseveravam juntos, unânimes. Não era isso que lá, Atos 2, 46? Unânimes na oração, na contribuição, no amor.
que as pessoas de fora falavam, puxa, mas que negócio é esse? O que está acontecendo com esse povo aí? Esse povo se ama? Esse povo é só bênção? Ou a gente acha que bênção é só na igreja do vizinho? Não, bênção é aqui também. Amém, igreja? Bênção é aqui também. Aliás, você deve ser um canal de bênção para Deus. Então, a nossa igreja, meu amado, nós desejamos, lá do profundo do nosso coração, que cada membro se sinta amado, cuidado e realizado. Mas para isso, é o que nós estamos falando aqui. Precisa o quê? Servir. Não tem como aquela pessoa que chega aqui na igreja, se você nem olha para ela, se você não dá nem um cumprimento àquela pessoa. E quando se integra na igreja, ainda mais, ainda mais, ainda mais. Os pastores da igreja devem priorizar o seu trabalho. Vamos ver o que está acontecendo aqui? Volta comigo aqui no texto, vamos lá. Volta comigo. Olha, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. E sirvamos as mesas. Os pastores da igreja devem priorizar o seu trabalho. Geralmente os pastores estão envolvidos em muitas atividades que não são prioritárias. Parte às vezes por culpa nossa, né? Como já disse aqui, né? E em parte pela visão distorcida de muitas pessoas da igreja. Sabe por quê? Acham que o pastor tem que fazer tudo, ou a liderança da igreja tem que fazer tudo. Você é corpo, meu amado. Você é corpo, assim como eu sou. Como já disse, no nosso caso fazemos porque não há quem se dispõe a fazer aquilo que precisa ser feito. E isso requer sensibilidade, amor, para as prioridades da igreja. Isso não é só apenas trazendo aqui do púlpito. Não, tem que haver do coração. Tem que haver aquele impulsar do Espírito no seu coração, impulsionar do Espírito no seu coração, para que você enxergue as necessidades da igreja. E então faça aquilo que precisa ser feito. Feito. Não espere o outro fazer. Parece uma coisa simples, né? Mas quando chegamos, né? Que hoje nós tivemos que mudar o ensaio, né? Para 5 horas da tarde, por conta do culto lá, né? Da despedida do nosso irmão. E chegamos aqui ontem, teve atividade aqui, né? Teve atividade aqui ontem. E os irmãos saíram daqui, os que saíram mais tarde daqui, guardaram todas as coisas lá em cima, organizaram lá em cima, guardaram tudo. Mas ainda ficaram algumas coisas. Quando eu cheguei, eu vi o chão, até comentei que eu vivi, né? Vi o chão ali e tal, algumas pisadinhas ali, meio sujo e tal. E eu falei para ela, olha, terminando o ensaio, nós vamos pegar um pano e lá limpar. Falei para ela. Mas ainda durante o ensaio, chegou, eu vou falar porque não preciso, né? Chegou a Tata, né? Daqui a pouco ela já estava com o rodo na mão, eu não falei nada. Ela estava com o rodo na mão, limpando tudo lá. Então tá tudo limpinho. Isso era antes do culto, tá? Antes do culto. Amor e sensibilidade. Amor e sensibilidade. Ah, a cadeira está jogada. Ah, deixa jogada. Não, meu amado. Espera aí. Isso aqui custou o seu dinheiro. Amém? Custou o seu dízimo. O nosso dízimo. E ainda mais. São utensílios da casa do Senhor. Por isso que eu coloquei aqui. Requer sensibilidade e amor para as prioridades da igreja. Às vezes você pensa que não, você chega aqui, não, eu só chego lá, assisto o culto e vou embora. Não, meu amado. Essa ideia de assistir o culto, aqui não é na televisão, aqui na TV, para assistir, né? Aliás, a gente passa ali, né?
Aqui é igreja, aqui é corpo, aqui quer sentir o irmão aqui. A gente quer tocar no irmão, a gente quer abraçar o irmão. Esse é o sentimento de igreja. Se for o contrário, está errado, meu amado. Ah, não, eu assisto o culto pela internet. Até pode assistir, né? Os irmãos hoje estão em casa, né? Um motivo muito justo, né? Senão estariam aqui, né? O que não está no céu, né? Estaria aqui, né? Com a gente, com certeza, estaria aqui. Irmão Manuel e a sua família, todo domingo, né? Sentadinhos aqui, né? Sim, se o culto estivesse sendo transmitido, estariam assistindo lá. Olha, amém, glória a Deus. Mas do contrário, é na igreja, é aqui, é no tete a tete. É eu e você, é você e eu, somos nós. Aqui desenvolvemos uma comunidade de amor. E não uma comunidade indiferente, de um para com o outro. Não. É uma comunidade onde um vai se preocupar com o outro. Essa é a igreja de Jesus. Essa é a igreja que os apóstolos estavam preocupados. Essa é a igreja que, quando surgiu o primeiro problema, eles foram rapidamente e solucionaram o problema. Surgiu agora o segundo problema, vieram e solucionaram também este problema. Problema de conflito na assistência na casa de Deus. Nesse texto verificamos 3 atividades básicas de um pastor, ou do pastor, no modelo da igreja primitiva: orar, pregar a palavra e multiplicar líderes. Olha aí, orar, pregar a palavra e multiplicar líderes. Líderes. Oxalá tenhamos aqui classes de ensinos durante a semana. Amém, igreja? Vamos sonhar, irmãos. Vamos sonhar. Sabe, vamos sonhar os sonhos de Deus. Você quer sonhar os sonhos de Deus? Para a sua igreja? Porque quando você sonha o sonho de Deus para a sua igreja, você sonha para você mesmo. É assim. O sonho se torna realidade na sua vida. Porque você é parte dele. Você é parte dele. Oração, pregação da palavra e multiplicar líderes. 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 E como às vezes no nosso curso de treinamento, nós sentimos que poderia ter outro dia da semana em se dar o curso. Por quê? Muitos irmãos muitas vezes não podem no sábado. Tem algum compromisso. Se tem uma atividade durante a semana para os líderes que estão surgindo, e vai ter no nome de Jesus, então estamos gastando tempo com isso. É simples assim, meus amados. Em preparar líderes, liderança. Essa liderança que vai então cuidar daqueles que estão chegando na igreja. Aqueles que estão aceitando o Senhor Jesus. Aqueles que você e eu estamos trazendo para a casa de Deus. Por isso que notamos aqui claramente aos pastores da igreja: oração, pregação da palavra e preparar líderes. Era o que Jesus fazia. Imagina se Jesus tivesse que ir lá para o templo e arrumar as coisas do templo. Imagina, pensa bem, né? Se Jesus chegasse no templo, peraí, está precisando pôr uma tela maior aqui, viu, discípulos? Ô Pedro, você que é o mais, precisa colocar uma tela maior aqui, então eu vou marcar um dia com vocês para vir aqui. Jesus está preocupado com isso, não, meus amados? O que ele preocupava em fazer? A obra de Deus. Aliás, o tempo dele era curto, né? E ele precisava fazer a obra de Deus. Mas precisamos ter o foco certo, e trabalhar para esse foco que a igreja tem sentido de Deus a fazer. O texto é muito claro quando diz que não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. As mesas. Para servir às mesas. Os diáconos precisam liderar a área do serviço. A ideia de diácono que apenas é para servir a ceia é uma ideia que veio se perdendo no tempo da igreja cristã. Também. Servir a ceia também. Mas o diaconato é muito mais que isso.
Muito mais que isso. É serviço. Aliás, a palavra diácono significa servo. Servo. E aqui eu tenho uma pergunta a fazer. Que eu a fiz para mim. Quais os requisitos para exercer as funções de liderança no corpo de Cristo? Quais são os requisitos? Você pode estar perguntando, eu quero. Agora, pastor, essa mensagem falou com o meu coração. Eu agora quero, realmente, eu vou ser agora que nenhum, né? Ninguém me segura mais. Né? Amém, glória a Deus. Mas, então o que eu preciso fazer? Você pode estar se perguntando. O que então eu tenho que fazer? Para fazer tudo isso que o pastor discorreu até agora. O que eu preciso fazer? É simples, meu amado. Ser cheio do Espírito. Veja o que diz o versículo 6, a parte A do 3. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Cheios de sabedoria, parte B. E de sabedoria. Ser cheios de fé. 6:5. A proposta agradou a todos, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Mas tem mais. Ser cheio da graça de Cristo. Cheio da graça. Cheio da graça de Cristo. Ser cheio do poder no Espírito. Ser cheio do poder no Espírito. Não é poder humano, não. Não é poder humano, não. Poder no Espírito de Deus. Então essas são as qualidades para quem quer ser servo na vida da igreja. Ou quem quer exercer liderança na vida da igreja. Ou até mesmo você que não exercer liderança, mas quer trabalhar na vida da igreja. Então você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio de sabedoria. Cheio de fé, cheio da graça de Cristo, ser cheio do poder no Espírito Santo. E o Senhor busca homens e mulheres valorosas para esse mistério. O Senhor busca. Oxalá esteja falando no seu coração nesta noite, meu amado. E eu quero concluir algumas frases que eu anotei aqui. É responsabilidade da igreja e dos seus pastores dar oportunidade, criar oportunidade para o ministério leigo, para um ministério de irmãos capazes, que possam auxiliar no ministério, na edificação do corpo de Cristo, de acordo com seus dons e talentos. Você tem se colocado à disposição para auxiliar no desenvolvimento do corpo de Cristo, na vida desta igreja? É a pergunta que eu faço, fica em interrogação. Se quisermos que a igreja Batista da Glória atinja os seus alvos, os alvos que o Senhor tem colocado na vida desta igreja, e isto é bem claro, isso é enfático aqui, várias vezes tem sido dito de púlpito aqui, o que Deus tem colocado nos nossos corações, no coração meu e do pastor Samuel. Por conseguinte, passamos a liderança da igreja, a nossa visão. Então, se quisermos alcançar os alvos que o Senhor tem colocado na vida dessa igreja, é preciso pôr em prática todos os nossos dons e talentos a serviço do reino de Deus. Então não dá para eu ficar de braço cruzado e falar, minha igreja vai crescer, minha igreja vai crescer, minha igreja vai crescer. Não tem como. Tem como? Tem como o carro andar se você não dá partida? Tem como, né? E dirigi-lo, lógico, né? Claro, evidente. E os apóstolos, aqui de Atos 6, orientados pelo Espírito Santo de Deus, sentiram a necessidade de que precisavam de mais pessoas para levar aquela obra. Porque a igreja estava crescendo, E foram então orientados a separar 7 homens
dessas qualidades que eu disse há pouco. Cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, de fé, de graça de Cristo, da graça de Cristo e cheio do poder no Espírito. São essas pessoas que Deus está procurando essa noite aqui. E eu não sei o que está no seu coração. Eu não sei o que Deus tem falado para você. Mas de uma coisa eu sei, meu amado. Você pode se colocar na presença de Cristo e dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor. Usa-me conforme a tua vontade, conforme o teu querer. E busque a presença do Espírito. Busque a presença de Deus. Seja alguém que faça a diferença na vida dessa igreja. Seja você que faça a diferença na vida dessa igreja. No nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e derrame sobre nós a sua graça, para a glória de Cristo. Amém. Vamos ficar de pé.